Alô, alô, estamos em vídeo. E nesse vídeo eu queria falar sobre algo que eu vi acontecendo nas comics IDW. Afinal de contas eu já citei elas diversas vezes aqui no canal para mostrar como cada personagem estava sendo consertado desde que elas começaram a lançar. Porém aconteceram algumas coisas em um arco que eu acho que é importante trazer para vocês, já que vários personagens foram subutilizados. Além disso, no meu último vídeo eu tinha perguntado se queriam que eu fizesse um vídeo provando que DIY afetou Sonic, mesmo que só um pouco, e algumas pessoas pediram que eu fizesse. Então eu vou provar os meus pontos aqui também, afinal de contas as duas coisas estão relacionadas. E é claro que sendo esse um vídeo sobre as comics IDW, eu já deixo aqui um alerta de spoiler. Então se você não leu, vá ler e depois assiste o vídeo. Ou só assiste mesmo se você não se importar com isso. Enfim, não ironicamente vamos começar pelo final. Afinal de contas eu só tive a ideia de fazer esse vídeo após eu ler o arco do Riders da IDW. Já que lá eu comecei a perceber os inúmeros vacilos da escrita da Ivan Stanley. Quem viu meu vídeo da Lanolin sabe do que eu tô falando. Mas conforme as edições desse arco iam lançando, as coisas só ficavam cada vez piores. Afinal de contas, personagens como Tails, Amy e todos os Chaotix foram severamente subutilizados. Os primeiros se acovardando para oponentes que eles já enfrentaram antes, e os outros sendo submetidos a situações ridículas as quais eles resolveriam facilmente. Mas antes de eu continuar, não pula, isso não é patrocínio. E tem algo que vocês vão gostar. Mesmo esse vídeo fazendo parte do quadro principal do canal, dessa vez eu vou pedir para que vocês deem o like e compartilhem o vídeo, pois eu acredito que esse vídeo é importante e deveria chegar o mais longe possível. Dito isso, agora vem a surpresa! Acho que a gente evoluiu bastante até agora. Já tava na hora de refrescar as coisas. O cabelo tá um pouco grande, mas acho que dá pro gasto. Enfim, agora a gente pode voltar pro vídeo com força total. Brevemente falando, Tails e a Amy se infiltraram na nave da Restoration, encontrando a Belle presa lá dentro e descobrindo que a nave tinha sido tomada pela Clean Sweep. Então os três vão até o escritório da Jewel, e chegando lá, logo na frente do escritório, eles encontram o Rolf e o Tumble, vilões de quinta categoria. Não são fracos, mas o Tails e a Amy lidariam facilmente com eles, especialmente logo em frente ao objetivo deles. Então um, entre aspas, combate incrível de dois painéis acontece, e então os dois chamam reforços e... o Tails, a Amy e a Belle fogem. Olha, eu entendo que chamaram reforços, apesar de eu ter certeza que esses três lidariam com os reforços sem problemas também, mas era uma martelada na porta do escritório e era isso, objetivo concluído. Mas tudo bem, eles fugiram para despistar o Rolf e o Tumble e conseguirem voltar para o escritório, né? É claro que não. Eles fugiram para serem salvos pelo Dom, um personagem de background que é um mecânico que trabalha em uma rádio e é completamente irrelevante. E o que ele tá fazendo aí? Ele tá aí para salvar os Chaotix, que foram investigar a Clean Sweep e foram presos em uma jaula com barras finas de metal. Olha, eu não preciso nem dizer que o Vector arrebentava essa jaula em um soco só. E o Espio tá aí também. Ambos têm capacidade para sair dessa situação. E sabe como eles foram parar aí? A edição 77 nos revela que o Rolf e o Tumble derrotaram eles e prenderam eles aí. O que é muito difícil de engolir. Eles são os Chaotix, uma agência de detetives de renome, provavelmente a melhor do mundo de Sonic, além de serem extremamente poderosos e terem uma grande coordenação em equipe. Apesar do Rolf e o Tumble serem fortes e terem uma boa coordenação, isso é tudo que eles têm. Já o Vector, além de ser um dos ápices de força da franquia, ele ainda tem um grito sônico. O Espio conseguiu segurar o Zez em um combate sozinho, e olha que o Zez é um Zeti, uma raça superior. Ele tem invisibilidade e além disso, ele ainda chega a usar esse, entre aspas, poderzinho de vento. E ele também tem várias ferramentas ninja. Já o Charme consegue voar e ferroar, mas eles foram derrotados pelo Rolf e o Tumble, os quais não conseguem nem sequer fazer uma estratégia decente e precisaram do Dom para ir aí salvar eles. Desculpa, mas isso é impossível de engolir. Até agora eu não consigo acreditar que eles subutilizaram esses personagens só pra dar destaque ao Dom. E você me pergunta por que ofuscaram esses personagens pra dar destaque a ele, sendo que ele é um personagem irrelevante de background? É bem simples. A Ivan Stanley é quem criou esse personagem, e é ela quem escreveu esse arco. Além disso, uma das únicas coisas que foram apresentadas sobre esse personagem é que ele faz parte de um grupo minoritário. E olhando o perfil da Ivan Stanley no X, nós podemos ver uma bandeira LGBT na foto de perfil e pronomes na bio. Então pra mim tá bem claro o porquê disso ter acontecido.
Além disso, após eu ler o arco e ver a porcaria que a Ivan Stanley fez, porque não foi só isso, mas eu não acho que vale a pena citar o resto agora, eu acabei começando a olhar um pouco pra trás. Foi aí que eu percebi como o arco Misadventures, aquele que eu citei no vídeo da Lanoline, era mal escrito. E isso acabou fazendo com que eu pensasse mais sobre o assunto e juntasse algumas coisas que eu já tinha percebido antes. E apesar de eu já achar que as comics tinham um pouco de DIY antes, agora pra mim tá bem claro. E eu vou apresentar algumas evidências que encontrei aqui. Primeiramente, uma bandeira LGBT foi colocada sutilmente como fundo de um painel. E nem adianta tentar me dizer que essa é a cor do céu, já que nos painéis anteriores o céu só tinha uma dessas tonalidades. Fora que coincidência, hein? Os exatos tons de cor foram escolhidos na exata posição da bandeira lésbica e foi colocado no fundo de um painel com a Tangle e a Whisper, que todos sabem que são mais próximos de um casal que é possível se ter em Sonic hoje em dia. Então sim, foi intencional. E todos sabemos que hoje em dia essas bandeirinhas são símbolos políticos do movimento progressista. Ah, mas a edição não saiu esse ano. Saiu em 2023, essa guerra ideológica já estava acontecendo bem antes disso, então pra mim é uma clara sinalização política. Além disso, tem algo que eu apontei em uma live há bastante tempo. Pega todos os personagens relevantes criados nas comics e DW. Não parece nada demais, né? Agora deixa eu fazer algo aqui, separando heróis e vilões. E olha só, todas as personagens femininas são do bem, com exceção da Surge. E todos os homens são vilões. Se a gente incluir personagens de background que receberam um pouco de relevância nos últimos tempos, a gente tem o Dawn e o Knight, que são do bem. Porém, por eles serem do bem, eles obviamente fazem parte de um grupo minoritário, sendo um casal gay, porque não tem como ter um homem do bem sem ser parte de uma minoria. Fora isso, tiveram outras coisas mais leves, como a diminuição de alguns personagens para fazer outros parecerem superiores, tipo a Amy falando pro Vector que se o martelo dela não fez uma porta abrir, ela não acha que o Vector conseguiria, como se ele não fosse absurdamente mais forte que ela, e também já foi citado que ele é capaz de derrubar portas de metal sólidas. Além de ter pequenas subutilizações de alguns personagens para dar destaque a outros que fazem parte de, entre aspas, grupos oprimidos. Tipo quando subutilizaram o Silver para dar destaque a Amy quando ela pediu ajuda para ele levantar um martelo gigante. Tipo, o Silver levantaria aquilo sem esforço nenhum, porém fizeram a Amy fazer a maior parte do trabalho. Imagina só, você tá com problemas levantando um peso de 40 quilos, então você pede ajuda do Superman para levantar isso. Se você estiver segurando o peso, o Superman vai levantar o peso e você junto, porque ele é absurdamente forte comparado a você. E essa é a comparação. A Amy nem sequer deveria precisar fazer força, já que o Silver levanta coisas infinitamente mais pesadas em segundos sem problema nenhum. Aí você pode me dizer, ah, mas foi pra fazer uma cena legal, e justifica subutilizar um personagem por isso? Sabe como dava pra fazer uma cena legal? Era só fazer a Amy levantar o martelo sozinha, horas bolas. Ah, mas é que ela não era forte o suficiente para fazer isso. É só fazer ela ser, ninguém sabe o peso real desse martelo. Aposto que todo mundo engoliria de boas essa cena se ela levantasse sozinha com bastante esforço. Aí você pode me dizer, ah, mas era para fazer uma cena de trabalho em equipe legal. É mesmo? Sabe o que é que seria mais legal? Se o Silver fizesse o martelo flutuar como a Amy pediu, a Amy usa o Pico Pico Hammer para dar um pulo grande, pega o martelo gigante no ar, gira e com o esforço dos dois, BAM! Transforma o robô em uma latinha amassada. Fica uma cena épica, respeita os personagens e dá o devido destaque a Amy. Mas não, tem que subutilizar o Silver para tirar o destaque dele e dar pra Amy. Afinal, ela é mulher e merece todo o destaque pra ela por causa disso, não é? Detalhe que essa do Silver foi escrita pelo Ian Flynn, que também é de esquerda, isso não é segredo pra ninguém, mas pelo menos ele sabe escrever uma boa história. De qualquer forma, quando nós juntamos todas essas evidências, fica claro que DIY afetou Sonic. Afinal, não é uma coisinha ou outra aqui e ali, são várias coisas, diversas evidências. E agora chegou até nos jogos, o que começa a ficar ainda mais preocupante. Por isso não devemos ficar calados, precisamos apontar essas coisas antes que elas piorem, já que a gente já viu como esse vírus ideológico pode destruir as obras. Temos exemplos como Suicide Squad Kill the Justice League, Concord, Dragon Age The Veilguard, Avowed, Forspoken, Dustborn e muito mais. Sonic tá bem longe disso, DIY tá afetando a franquia bem pouco, mas devemos ficar atentos para que nunca chegue perto. Fora isso, como alguém cujo personagem favorito é o Tails, eu tenho que dizer que eu tenho ficado um pouco preocupado com uma coisa. A substituição do Tails. Agora isso é mais algo que eu provavelmente estou pensando por ser um pouco protetivo demais. Mas quando a Ivan Stanley está escrevendo, o Tails geralmente é substituído pela Belly. Quando a Wispon da Whisper é quebrada, quem conserta? A Belly. Mesmo que não faça muito sentido, já que a Wispon foi feita por um gênio chamado Smith, que provavelmente cria as coisas de uma forma muito diferente de como o Eggman faz.
e sendo um robô criado pelo Eggman, ela teria o conhecimento apenas da lógica dele. Então o Tails meio que foi retirado do papel de poder ser um mecânico para Restoration. Além disso, quem abre a porta para o motor principal da nave da Restoration é ela, deixando as habilidades do Tails de lado porque ela trabalha lá. Sim, faz todo sentido. Em um banco, o caixa com certeza tem a senha do cofre. Além disso, quando o dispositivo do traje do Phantom Rider tinha sido danificado, quem conserta? O Dom. Sim, o mecânico de background conserta um dispositivo novo, avançado e criado pelo Eggman, um dos maiores gênios de Sonic. Além de que geralmente quando o Tails tenta fazer alguma coisa recentemente, ele é impedido por algo. Mas isso é mais uma preocupação minha, talvez eu só esteja sendo um pouco chato com isso. Enfim, de qualquer maneira, nós também não podemos injustiçar as comics e dizer que todas as edições são ruins por causa dessas coisas que eu falei no vídeo. Os únicos arcos mal escritos que eu vi foram Misadventures e o arco do Riders. De resto, as comics são bem boas em geral, bem escritas e retratam bem os personagens. E tirando o arco do Riders, essas influências de DIY são bem fracas, apesar de claras, e praticamente não afetam a experiência de consumir a obra. Além do mais que o Ian Flynn começou escrevendo o novo arco que tá começando, e só nessa edição já dá pra ver que ele fez o possível pra consertar as merdas que foram feitas pela Ivan Stanley. É basicamente uma contenção de danos. Então em geral, as comics e DW são ótimas. E a Ivan Stanley já mostrou que consegue sim escrever boas histórias, mas não sozinha. Ela manda bem continuando uma história que o Ian Flynn começou a escrever, mas fazer um arco inteiro sozinha? Nah, isso aparentemente não dá certo. Então devemos ficar de olho em como as coisas andam daqui pra frente. Mas então, o que eu disse faz sentido, não faz? Vocês concordam comigo? Deixem aí nos comentários o que acharam. E eu tô sempre disposto a debater caso haja discordância. Só lembrem-se de dialogarem de forma respeitosa e saudável. Assim poderemos entender os pontos um do outro e reforçar nossas ideias. Ah, e antes que alguém venha dizer que DIY cultura woke não existe, eu te convido a explicar o que foi She-Hulk, Velma, a nova animação do Homem-Aranha, o novo filme da Branca de Neve e todos aqueles jogos que eu citei. Então boa sorte pra quem quiser fazer isso, e nos vemos no próximo vídeo ou live. Até mais!